Vocês sabiam que teve uma HQ de The Last of Us? Ela foi publicada em 4 revistinhas em 2013 e aqui no Brasil chegou em 2016, pela editora New Pop, com umas 100 páginas, tudo em uma só. O episódio de hoje é uma fusão entre a DLC Left Behind, do primeiro jogo, e essa HQ. The Last of Us Left Behind foi uma expansão do primeiro game que serviu como uma espécie de prólogo, projetado para ser jogado em uma única sessão. E claro, foi um sucesso inesperado em 2014. Quer saber o que tem de diferente no enredo? Então não pula esse vídeo. Eu sou o Fernando e você está assistindo ao Player Podre. Embora a Ellie fale quase sem parar, durante toda a sua longa viagem pelo país com Joel, ela falou muito pouco sobre si mesma. Até sobre a Riley ela falou, um dos poucos detalhes que ela deixou escapar. E mesmo o que ele viu, sabemos que ela cresceu na zona de quarentena de Boston sem os pais. Ela não tem namorado, ela tinha uma amiga que sabia como fazer um Fatality no Mortal Kombat 2, ela adora a série de quadrinhos Savage Starlight, ela acha que o uísque é nojento, e ela é louca pelo livro das piadas sem trocadilhos, de Will Livingston. Ela experimentou um tiroteio e violência na primeira sessão em Boston, e que ela teve sua infecção não fatal por Cordyceps enquanto explorava um shopping fechado. Quase todo o episódio consiste em um flashback que mistura a DLC e a HQ, enquanto ela tenta manter o Joel vivo. Porém, esse flashback não só confirma o que a gente sabia, mas explica muito da Ellie, devido aos detalhes que são um pouco diferentes aqui na TV. Ok, vamos por ordem. Primeiro, o que vem é a HQ. A série ela até aborda um pouquinho da Ellie na escola, explicando sobre o Walkman, as brigas e a conversa com o diretor. Isso pertence à HQ. Até deveria fazer um vídeo só sobre a HQ, mas vamos deixar misturado, pois hoje é o dia da gente ficar falando da Ellie. A história se passa um ano antes dos eventos do Left Behind. E pulando as primeiras cenas, onde Ellie está no ônibus chegando aos dormitórios, o menino rouba o seu Walkman. Essa coisa enorme aqui, crianças. Esse troço era para ouvir fitas cassetes, eles armazenavam mais ou menos uns 30 minutos de música em cada lado, e era um devorador de pilhas. Não durava nada. Depois de passar por isso, ela é chamada pelo diretor, que solta os cachorros nela. Bem diferente do diretor fofinho da série. Ele vai atrás da Riley para pegar seu Walkman de volta, pois a safada ainda roubou dela, e ela devolve. E tal na mesma noite, Ellie descobre que o Riley estava fugindo do internato. Até na DLC chamam de Riley. A Ellie já era uma pouca ideia mesmo, então ela deixa o bom senso do lado de dentro da cerca, e junto elas acabam saindo para explorar a cidade. Cansada, no meio do caminho, Riley resolve parar para conversar sobre o futuro. E é então que ela diz que quer entrar para os vagalumes. Ela explica que ela acha uma loucura e do nada o Riley convida para dar uma volta a cavalo no shopping. Esse shopping não é o mesmo assim exibido na série, visto que esse evento ocorreu até antes, mas mesmo assim acaba sendo muito mais detonado que o da televisão. Ele vai ter o primeiro contato com o fliperama do Raja e temos nosso primeiro easter egg. Na série, olha quem apareceu hoje, o Raja tá sem energia, então as duas apenas conversam sobre como essas pessoas eram sortudas e fica por isso. Na DLC, elas têm um momento bem legal ali, onde você tem que brincar ali com a imaginação para tentar ver como seria uma luta no videogame. Mas então nós vamos conhecer o Winston, um velho vagalume que cuida daquele shopping. Em troca de uma garrafa de birita, o velho deixa a menina dar um passeio a cavalo, enquanto Riley aproveita para roubar o rádio comunicador do vigia. Durante o passeio, Winston teve uma conversa agradável com Ellie, que culmina em sugerindo que ela volte aos alojamentos e não se meta em problemas. Mas nesse mesmo momento, uma bomba explode ali perto, o que faz com que Winston tenha que acabar abandonando seu posto. Riley descobre a localização dos vagalumes e vai lá para ajudar. Vendo que eles estavam cercados por tropas da Fedra, as duas atiram uma granada de gás e dão a oportunidade do grupo fugir. Por que eu tô contando essa história? Porque essa galera que eles acabam encontrando aqui é a galera da Marlene. Não se preocupem, não estou enchendo linguiça para vocês ficarem mais tempo no vídeo. Então, pulando umas 50 páginas à frente indo pro resto da história, as duas são recebidas na base do taser pelos vagalumes, encapuzadas e levadas para outro lugar, onde novamente acontece um tiroteio e um Firefly é morto. Então Marlene fica furiosa com a Riley, aponta uma arma na cara da menina e diz que o futuro de todo vagalume é morrer. Então por que ela não deveria ser morta ali mesmo? Essa encenação praticada pela Marlene desperta a fúria da Ellie, que morde um cara da gangue que estava imobilizando e rouba a arma dele.
Antes que Ellie perdesse o controle, Marlene pede para que ela abaixe a arma e explica o motivo de anteriormente ter chamado a de Ellie pelo nome, pois ela a conhecia. Ellie é filha de Anna, uma amiga dela. E ainda por cima, antes de deixar Ellie voltar aos alojamentos, ela entrega para Ellie uma faca, que era da sua mãe, e uma carta que ela pede depois. Nos quadrinhos, a gente não vê essa carta sendo lida. Será que a gente vai ver algo sobre isso na série? Então, queridos espectadores, telespectadoras, agora você sabe a origem da faca da Ellie e de onde a Marlene conhece a menina. E companheiros e companheiras gamers, espero ter explicado algumas cenas da DLC Left Behind para vocês. Por exemplo, quando a Ellie pega a foto velha do Winston e diz: Cara, ele era bonitinho. ela fala daquele vagalume. E quando a Riley fala que seguiu um vagalume que a Ellie mordeu pela mão, ela tá se referindo a este cara. Lembra daquele vagalume que você mordeu e roubou a arma? É, eu lembro dele. Então, voltando pro tempo da série, a série vai abordar um pouquinho da DLC antes de iniciar. Né? Ela vai revelar que a Ellie não estava somente sendo educada pela Fedra, mas estava sendo doutrinada, escolhida em sua classe como uma futura líder. O que eu não entendi muito bem, pois a Ellie não pareceu estar liderando nenhum grupo. Só se for pela inteligência dela, sei lá. Mas o fato é que ela estava sendo treinada física e mentalmente para proteger a zona de quarentena e caçar vagalumes. Porém, sua teimosia estava lhe causando problemas. Ela estava contrariando a autoridade, fugindo à noite, brigando com as outras garotas, e tudo estimulada por parte, pela sua ex-colega de quarto, que era a Riley. Quando o flashback começa, Riley está ausente há 3 semanas. Mas enquanto a Ellie está dormindo no quartel após apagarem as luzes, Riley volta sorrateiramente e explica onde ela esteve. Ela se juntou aos vagalumes, depois de conhecer a Marlene e comentar o quanto as duas odiavam o fascismo da Fedra. Lembrem-se que nesse universo, a Marlene era uma desconhecida até então. Ellie fica cética, mas concorda em se juntar à sua melhor amiga para uma excursão selvagem, que acaba sendo uma ida ao shopping. Até então, nada diferente na série. Antes de entrarem no shopping, Ellie e Riley encontram um residente da zona de quarentena que se matou com pílulas e bebida. Depois de roubarem seu álcool, que Ellie finge gostar, o cadáver cai no chão despencando alguns andares abaixo. Demora um pouco antes que qualquer problema comece. E 1 ou 2 horas antes disso, essas 3 garotas têm o melhor momento das suas vidas. O prédio tem eletricidade funcionando, então Riley ilumina todo o lugar, enquanto as jovens descem o que Ellie chama de escada elétrica. Riley anuncia sua intenção de mostrar a ela as 4 maravilhas do shopping. E ao ouvir isso, Ellie sorri e diz: O que você planejou? a empolgação de Ellie é o primeiro sinal claro que ela esperava que esse passeio possa, se for bem feito, se tornar romântico. Qualquer pessoa que já teve uma intensa sessão com seu crush reconhecerá essa vibração. Quando Riley zomba da loja Victoria's Secret por não ter sido saqueada no shopping e brinca sobre como Ellie ficaria bonita em lingerie, Ellie cora, então discretamente verifica seu cabelo no reflexo da janela, com aquele pensamento que, se combinar direitinho, todo mundo sai ganhando. Mais tarde, Riley pega a mão da Ellie e conduz ela até um carrossel, em funcionamento, que toca o que parece ser uma versão instrumental de Just Like Heaven, do The Cure. Isso é flertar? Vivenciamos todos os momentos da perspectiva de Ellie, compartilhando sua hesitação de dar o próximo passo. Às vezes, seus rostos se aproximam, e Ellie claramente quer se inclinar ainda mais para um beijo. Mas se ela estiver interpretando mal os sinais? A tensão romântica dessas cenas é quase tão estressante ou mais que um ataque de um clicker. Ao longo desse episódio, há algum prenúncio de que a tragédia era iminente. Mais tarde, enquanto elas desfrutam das maravilhas de um fliperama, jogando Mortal Kombat 2, naturalmente a câmera se afasta para mostrar um monstro agarrado à parede, acordando pelo barulho. É uma mudança de humor estressante digna de um filme de terror. E também é estranhamente comovente o barulho eletrônico do antigo fliperama, ecoando pelas passarelas vazias. Quem imaginaria que um som de soco de Mortal Kombat 2 poderia ser tão comovente e despertaria tanta nostalgia nos adultos? Eu confesso que ri muito dessa cena ao ver a criança vendo um videogame pela primeira vez. Desculpe a palavra, mas adorei a interpretação de Coloninha da Bella Ramsey. É um jogo podre, velho pra caramba, mas pra elas era maravilhoso. Inclusive a cena em que a Riley ilumina o shopping, ela é absolutamente linda, rica com o brilho suave e colorido das placas do varejo.
Ellie e Riley têm alguns momentos mal-humorados juntas. Elas discutem se os vagalumes são a força do bem. Ellie se considera uma anti-autoritária de pensamento livre, mas passou grande parte da sua adolescência sendo inundada com propaganda anti-vagalumes. Quando Riley reclama sobre como a zona de quarentena consegue manter as luzes acesas, mas não consegue alimentar o próprio povo, Ellie responde que os vagalumes não ajudaram em nada quando explodiram um depósito de armazenamento. Os debates de Ellie e Riley sobre a Fedra são fascinantes, porque durante a jornada de Ellie e Joel, ambos os lados provaram estar certos em momentos diferentes. Como vimos nos episódios anteriores, a lei e a ordem realmente foram quebradas em algumas zonas de quarentena liberadas, mas algumas dessas comunidades se desfizeram em primeiro lugar porque o governo da Fedra era insuportável. Só que toda essa discussão fez com que a essa altura Ellie já tivesse ficado meio chateada. Ela queria voltar para o alojamento, mas a Riley leva ela até o seu esconderijo na loja de tacos, onde ela presenteia a irmã com um fascículo do livro de piadas do Will Livingston. Todos sabemos, na verdade, que a piada mais engraçada do episódio não são essas que elas estão trocando. É a placa da bilheteria do multiplex dizendo: "Volto em 5 minutos". Umas piadas rolam, mas o clima muda completamente quando as amigas se deparam brevemente depois que Ellie percebeu que Riley não apenas tropeçou nesse shopping, mas na verdade foi colocada lá pelos vagalumes, que a mandaram construir explosivos para eles. Ellie não fica convencida quando Riley insiste que nunca os deixaria usar aquelas bombas nela. Riley se justifica dizendo que está prestes a ser transferida para Atlanta, e Ellie retorna para a amiga momentos mais tarde, porque não quer que a última lembrança que elas têm uma da outra seja uma fuga furiosa. Então, elas se reencontram na loja de Halloween, a última maravilha, planejada para ser depois do carrossel, e uma cabine de fotos e do fliperama, onde Riley fala sobre como os vagalumes substituíram a família que ela perdeu. Mas eles me escolheram, eu sou importante para eles. Diz ela. Era importante pra mim primeiro. Diz Ellie. Destinada a mudar o mood daquele momento, a Riley descola umas máscaras de monstros para as duas e convida a Ellie para dançar ao som cover de Etta James, I Got You Baby, e finalmente elas se beijam. Ellie entra em pânico, pede desculpas, mas a Riley diz: "Desculpas por quê?" E um enorme sorriso se espalha no rosto de Ellie, seguido por ela se perguntando: O que a gente faz agora? "O que fazemos agora?" É um dos momentos mais doces e relacionáveis dessa série. Um namoro de criança, sem grandes malícias. Só que, óbvio, a magia não dura pra sempre nessa série. Enquanto Ellie e Riley ainda estão tontas com seu primeiro beijo, aquele selvagem agarrado à parede de antes invade a cena. Novamente a série prova que basta apenas um infectado para acabar com seu dia. As duas garotas o matam, mas não antes que ele acabe ferindo as duas. É um momento triste, as duas ficam sentadas, encarando uma arma e pensando no que vão fazer. Aí o Riley dá um discurso lindo, que eu vou deixar na íntegra aqui o do videogame, por uma questão de direitos autorais. Eu não curto a opção 2. Lutamos. Lutar pelo quê? A gente vai virar uma daquelas coisas. A gente já podia ter morrido de 1 milhão de maneiras. E ainda temos 1 milhão de maneiras de morrer. Mas lutamos. Por cada segundo que pudermos ficar juntas. Sejam 2 minutos. Ou 2 dias. Não desistimos. Eu não quero desistir. Meu voto. Só vamos esperar. A gente pode poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Qual é a terceira opção? Desculpa. Vamos. Vamos sair daqui. Decididas a esperar o fim juntas, Ellie sabemos que sobreviverá, mas Riley não. Sua morte não é mostrada, mas é possível que quando Ellie ensinou a Joel em Kansas City
que ela havia matado antes, ela se referia a Riley, que nos deixa com um pensamento triste e também macabro sobre esses eventos que a Ellie provavelmente não confessará pra gente na série. Voltando ao presente, lá no início do episódio, no porão de uma casa suburbana coberta de neve, Joel diz o contrário do que a Riley falou. Ele quer que a Ellie o deixe morrer. Em vez disso, ela destrói a casa até encontrar uma agulha e linha para costurar Joel. Aí ela segura a mão dele com ternura, antes de ela enfiar uma agulha e linha e comece a trabalhar. Bem, pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria apenas de comentar sobre a recepção, que, para variar, está sendo muito criticada na internet. De acordo com o site O Vício, no IMDb, o capítulo recebeu cerca de 1.100 votos com a nota mínima de 1, representando quase 20% de toda a contabilidade. O sistema de demografia ele vai apresentar uma diferença nas avaliações assim do público feminino e masculino. Enquanto as mulheres avaliaram ele com 8,9, os homens consideraram uma média de 7,9. Mas o problema é esses 1.000 dando nota 1 por um episódio que conta, inclusive, a história da DLC. Então, o 7º episódio está sofrendo esse bombardeio de críticas negativas, vamos ser sinceros, homofóbicas, assim como aconteceu no episódio 3. Até eu convido vocês, vamos lá no IMDb, vamos colocar nossa nota ali, para dar uma melhorada na média do episódio. Porque senão vai ficar tão ridículo quanto a nota do segundo jogo, que chegou a ser ridícula, abaixo de 6 ou 5, não me recordo direito. Certo, pessoas? Então, já sabem o que fazer, povo. Senta o dedo nesse like se vocês gostaram do conteúdo. E se você não nos conhecia, assiste a playlist que está sendo sugerida aqui. Os próximos vídeos vão atrasar um pouquinho, que nem esse, porque começou meu trabalho na escola. Mas eu prometo que vou cobrir até o final da série. Então não desgrude daqui. Muito obrigado e até a próxima.